Depois de mais de 20 anos na carreira de jornalista e trabalhando também como professor, ele se tornou alto executivo de empresas como a Volkswagen e o Banco Santander. O Brasil Econômico entrevista hoje com exclusividade o mineiro de Ponte Nova, Miguel Jorge, que desde 2007 é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil. Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministro. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Ministro, alguns setores envolvidos no pacote de exportações estão descrentes com relação à efetivação rápida das medidas de incentivo. Quando o pacote vai plenamente funcionar na prática? E qual que é a meta desse pacote? Aumentar em quanto as exportações no Brasil? Bem, algumas medidas já estão implementadas. Por exemplo, a questão do drawback já está não só implementada, como em funcionamento e as empresas já estão usando. Algumas outras medidas estão ainda sendo implementadas, como, por exemplo, a da restituição dos créditos dos exportadores a partir do fluxo e não do estoque. Quanto às outras, elas serão implementadas ao longo do tempo, porque levam algum tempo e será necessário. Por exemplo, como o Exim Bank, para que o Exim Bank funcione. Mas enquanto não funciona o Exim Bank, todas as linhas de crédito para exportação, como funcionavam antes, continuam em operação. Com relação às exportações, nós imaginamos aumentar, em relação ao ano passado, em que houve uma queda bastante acentuada da crise, pelo menos 10%. O nosso objetivo esse ano é chegar a 170 bilhões de dólares de exportações. Já com as medidas em prática? Já com as medidas em prática. Se bem que essas medidas, na nossa avaliação, porque elas foram aprovadas agora, muito recente, né, em junho, elas terão efeito mesmo a partir do ano que vem. Ainda sobre o pacote de incentivo às exportações, o ressarcimento às empresas exportadoras tem uma série de condições, né? Entre elas a portaria 348, que pretende pagar às empresas 50% dos créditos tributários acumulados na exportação em 30 dias, mas só se houver a disponibilidade de caixa do Tesouro. A Confederação Nacional da Indústria criticou duramente essa portaria. Como o senhor vê essa questão? Bem, é porque, aliás, nem precisaria estar colocado lá, eu acho que foi um excesso de transparência, se houver disponibilidade do Tesouro. Porque os outros 50%, que são exatamente o estoque, que estão parados, não são pagos porque não há disponibilidade. Eu acredito que foi um avanço. Não foi tanto quanto nós gostaríamos no Ministério do Desenvolvimento, nós gostaríamos de resolver o problema do estoque e o problema do fluxo, porque esse dinheiro, por direito, é dos exportadores. Mas como nós não conseguimos tudo, pelo menos no fluxo, que já é um avanço. No acumulado do ano, até a terceira semana de julho, o superávit da balança comercial está em 9,2 bilhões de reais. No ano passado, o valor era muito maior, eram 16 bilhões de reais. Isso te preocupa? Não, não preocupa, eu acho que nós vamos passar. Eu não gosto muito de fazer previsão sobre o superávit da balança comercial, mas eu acredito que a gente passe do número do ano passado e nós devemos chegar próximo dos 18 bilhões. O Ministério do Desenvolvimento já vinha sinalizando a possibilidade de reduzir o imposto sobre o aço importado se os produtores locais elevassem os preços, como uma forma de conter a inflação. A Usiminas anunciou recentemente aumentos de preços do aço, entre 3% e 6%. Há perspectivas de reduzir o imposto de importação do aço? Não, aliás, é uma coisa interessante, porque nunca houve manifestação do Ministério do Desenvolvimento de que poderia reduzir o preço do aço se houvesse aumentos. Eu cheguei a dizer que se houvesse aumentos abusivos de preço de aço, nós poderíamos considerar, junto com o Ministério da Fazenda, uma redução dos impostos de importação do aço. Com a mudança que houve no processo de formação de preço a partir do minério de ferro, que antes havia um aumento anual e hoje as mineradoras estão fazendo 3 vezes por ano, este aumento anunciado pela Usiminas, entre 3% e 6%, não se pode considerar um aumento abusivo. Portanto, por enquanto, não há nenhuma expectativa de que se zere as alíquotas de importação do aço. Apesar do bom momento da economia brasileira e do país atingir recordes de emprego sucessivamente, o Brasil ainda continua entre os países mais desiguais do mundo. Hoje, no relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o 10º no ranking da desigualdade. O que falta para a economia ser mais igualitária? Eu acho que falta nós apressarmos o processo que começou nesses últimos anos. Nós éramos talvez numa situação como essa, numa pesquisa como essa, nós apareceríamos muito pior há 10 anos.
Acho que nós avançamos, teve um avanço importante, mas esse é um processo. Não se faz uma mudança de você passar de um país desigual para um país mais igualitário, com mais justiça social, de uma hora para outra. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Vai depender muito do próximo presidente aprofundar esse processo. E qual a sua expectativa para as eleições 2010? As melhores possíveis. Você viu que é uma resposta mineira, né? E se a Dilma Rousseff vencer, você continua a trabalhar na equipe dela? Não, eu imagino que não continue na equipe, porque eu acho que é importante uma renovação no governo. E se você fosse eleito presidente do Brasil, qual a primeira medida que tomaria? Primeira decisão como presidente, começar rapidamente a mudar esse quadro que você apresentou da desigualdade social. Muito obrigada, ministro. Obrigado a você. Nós conversamos hoje com exclusividade com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge. Mais notícias sobre economia e o mundo dos negócios a qualquer momento aqui no site do Brasil Econômico. Até a próxima edição.